A São Paulo, a Soraya Lawande vai dar uma notícia importante para você aí, pequeno empresário, microempreendedor, está esperando para tomar sua decisão na sua pequena empresa. Cada investimento, cada decisão tem que ser muito bem pensada, porque o espaço para errar é muito pequeno. É importante que você saiba o que estão pensando aí os grandes caras que tomam as decisões importantes na economia a respeito do futuro do Brasil. O presidente do Banco Central, por exemplo, Roberto Campos Neto, apresentou perspectivas, o que ele pensa para a economia brasileira para os próximos meses. Isso é importante no macro e importante no micro também para você aí que está nos acompanhando tomar sua decisão. Soraya Lawande, bom dia, Soraya. Oi, Colombo. Bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente assim como foi em 2023, o Produto Interno Bruto brasileiro poderá ter um crescimento acima das expectativas dos analistas de mercado agora para esse ano de 2024. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante um evento nesta quarta-feira, deu ali um tom até bastante otimista em relação ao crescimento do PIB brasileiro para este ano. Ele diz que acredita que o crescimento pode surpreender e ficar um pouco acima dos 2%, desde que uma série de fatores macroeconômicos globais atenda a essas expectativas. Então, ele diz que o primeiro trimestre está com uma cara um pouco melhor do que se imaginava anteriormente, e ele diz achar, então, que pode surpreender um pouco para cima o ano, então, atingindo esses quase 2%. Bom, o economista-chefe do Banco BTG Pactual também disse nessa quarta-feira, durante um evento promovido pelo banco, um tom bastante parecido com o que falou o presidente do Banco Central. Mansueto Almeida também fez essa afirmação, então, nessa mesma linha de raciocínio, dizendo que a dificuldade para estimar e explicar dados de crescimento econômico atual ainda continua, mas que há risco, sim, de que o PIB brasileiro chegue mais próximo de 2% neste ano, contra as estimativas de que atualmente geraria aí em torno de 1,5%. Então, ele fala o seguinte: a gente acredita que aconteceu alguma coisa no Brasil que tornou a economia mais resiliente. A expectativa de crescimento para a grande maioria dos colegas está entre 1,5% e 2%, mas acho que tem o risco de chegar mais próximo dos 2% do que ficar, então, abaixo dessa expectativa de 1,5%. Então, essa projeção ela está acima até da mais recente estimativa oficial do Banco Central para o PIB, divulgado em dezembro, que aponta um crescimento de 1,7% para o PIB em 2024. E aí, na terça-feira mesmo, o Campos Neto já havia até dito que o PIB do primeiro trimestre teve que surpreender positivamente. Então, ele fala que condiciona, essa visão mais otimista à consolidação de um processo de desinflação nos Estados Unidos, concomitante com um crescimento relativamente comportado, segundo ele, ou acima das expectativas na maior economia do mundo, ao mesmo tempo que precisaria haver aí uma desaceleração comportada também lá na China. Se tudo isso acontecer, segundo Roberto Campos Neto, ele diz acreditar que podemos então pensar que aqui no Brasil vai ser também um pouco melhor. Ele prevê que o resultado da balança comercial do país em 2024 seja um pouco pior do que em 2023, mas como consequência de uma base ali de comparação muito mais alta após uma super safra do ano passado, e também deve seguir acima da média. Para além da atividade econômica a curto prazo, o presidente defende que o país precisa trabalhar em direção a um crescimento estrutural maior, isso no longo prazo. Soraya Lawande conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo, com as perspectivas do presidente do Banco Central sobre a economia brasileira. Ele acredita também que a economia pode crescer mais do que aquele 1,5% estimado pelo FMI, por organismos internacionais e nacionais também. O presidente do Banco Central acha que dá para chegar em 2% ou até ultrapassar os 2%. Obrigado, Soraya. Já a gente volta a conversar.